Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, Santo Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos porque Tu és fiel. Te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Pai, te louvamos porque Tu és fiel. Te louvamos, Senhor, porque Tu ouve orações de pecadores como nós, Pai amado. Pecadores falhos, Pai amado, que muitas vezes, Senhor, te deixa de lado, que priorizam outras coisas, Pai. Quando na verdade é para te priorizar, porque Tu és o sentido da vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Pai, nossas mentiras, nossas omissões. Pai, não nos entregue aos nossos próprios desejos, Pai amado, porque se ficarmos entregues aos nossos próprios desejos, Senhor, certamente vamos ficar perdidos, Senhor, em nossos pecados. E a Tua morte, Jesus, não foi em vão. A Tua morte não foi em vão, Pai. A Tua morte foi para nos livrar da morte espiritual, da condenação, Senhor. Então, Senhor, que possamos carregar nossa cruz, Senhor, todos os dias, olhar para Ti, Pai amado. Caminhar junto contigo, Senhor, caminhar nos Teus caminhos, Pai, até a Tua volta a esta terra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui te cultuando, Pai amado. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui entregando a Tua palavra, Senhor, através da internet. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos usar cada vez mais para entregar a Tua palavra, Senhor, e que mais e mais pessoas, Senhor, sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu Espírito Santo incomode pessoas, Senhor, no sentido para Te aceitar como o único suficiente Salvador da vida delas, Pai. Porque só Tu salvas, só Tu, Pai amado, só Tu, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas alimentações que nos dá, pela moradia, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos dá dia a dia, Pai, e pelas bênçãos que ainda vamos receber, Pai. Te agradecemos e te oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E devocional de Spurgeon é referente a João capítulo 1. Você que tem sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 16.
Nós vamos ler do versículo 1, tá? Ao versículo 18. João, capítulo 1, versículos de 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra da vida. Uma introdução dessa parte diz: o Evangelho de João começa apresentando Jesus Cristo como a palavra, que já existia antes da criação do mundo. Estava com Deus e era Deus. E o versículo inicia assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra já estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Eles se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como filhos, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Amém. E o versículo em destaque é o 16, que diz o seguinte: porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Amém.
Vamos ler alguns comentários e referências dessa parte do capítulo 1 de João. Capítulo 1, versículo 1. O Antigo Testamento fala sobre a sabedoria de Deus, que estava com Deus na criação. Referência: Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31. Fala também sobre a palavra por meio da qual Deus criou o mundo. Referências: Gênesis, capítulo 1, versículos 3 e 6. E Salmos, Salmos 33, versículo 6. E salvou o povo de Israel. Referência: Salmo 107, versículos 19 e 20. No Novo Testamento, a palavra criadora e salvadora de Deus está presente em Jesus Cristo. Referências: 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. A palavra se torna um ser. É a mensagem redentora a respeito de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 4 de João. A palavra era a fonte da vida. O texto original também pode ser traduzido assim: aquilo que foi criado tinha vida em união com a palavra. Essa vida, a vida eterna, a vida que Deus dá aos seres humanos por meio de Jesus Cristo. Referências: João, capítulo 3, versículo 16, capítulo 5, versículo 26, capítulo 10, versículo 28, capítulo 14, versículo 6 e capítulo 20, versículo 31. E introdução do capítulo 3, versículo 3. A luz, a revelação da natureza e da vontade de Deus, que ele faz por meio de Jesus Cristo. Neste Evangelho, os milagres de Jesus revelam Deus. Referência: João, capítulo 2, versículo 11. Por causa desta luz, as pessoas têm vida. Referências: João, capítulo 1, versículo 9, capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5 e Salmos 36, versículo 9, e introdução de João, capítulo 3, versículo 3. E conhecem a vontade de Deus. João, capítulo 1, versículo 5. Na escuridão do pecado e da morte. Na escuridão do pecado e da morte. Referências: João, capítulo 3, versículo 19, capítulo 12, versículo 35 e 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11, e introdução do capítulo 3, versículo 3 de João. Não conseguiu apagá-la. O texto original também pode ser traduzido assim: não a compreendeu. Capítulo 1, versículo... João, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Esses versículos apresentam João Batista com seu batismo e a sua mensagem
Ele prepara o caminho para a vinda de Jesus. Referências: versículos 19 a 34 do capítulo 1, Mateus, capítulo 3, versículo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 4, Lucas, capítulo 1, versículos 17 e 76. E capítulo 3 de Lucas, versículos 1 e 2. Capítulo 1, versículo 9. Luz verdadeira. Referência: introdução do capítulo 3, versículo 3. Capítulo 1, versículo 10. A palavra estava no mundo. Possivelmente, do mesmo modo que a sabedoria estava com o povo de Israel. Referência: Provérbios, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Também é possível entender isso como referência à vinda de Cristo ao mundo. Versículo 14. O mundo não a conheceu. Neste evangelho, o mundo são as pessoas dominadas pelo diabo e que por isso odeiam Jesus e os seus discípulos. Referências: João capítulo 15, versículos 18 a 19, capítulo 17, versículos 14 a 16 e capítulo 25. João capítulo 1, versículo 11. O seu próprio país, o seu povo, a terra de Israel e os judeus que não aceitaram Jesus. Capítulo 1, versículo 13. O nascimento espiritual não vem por meio de esforços humanos. É um presente de Deus. Referências: João capítulo 3, versículo 3, João capítulo 3, versículo 5, Tiago capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 2. Capítulo 1, versículo 14. Um ser humano. Tradução da palavra grega carne, que dá ênfase à verdadeira e completa natureza humana de Jesus. Referências: Romanos, capítulo 1, versículo 3, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Filipenses, capítulo 2, versículo 7, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Hebreus, capítulo 2, versículo 14, 1 João, capítulo 4, versículo 2. Morou, tradução do verbo grego que literalmente quer dizer morar numa tenda. Isso lembra a tenda da presença de Deus e o templo onde a glória de Deus morava com os israelitas. Referências: Êxodo, capítulo 40, versículo 34, 1 Reis, capítulo 8, versículos de 10 a 12, a revelação da sua natureza divina. A natureza divina aparece às pessoas como uma luz brilhante. Referências: Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 2,
Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, e Lucas, capítulo 9, versículos de 31 a 32. Amor e verdade. Qualidades de Deus que no Antigo Testamento se chamam de amor e fidelidade. Esta expressão é usada muitas vezes quando se fala do relacionamento de Deus com o povo de Israel. E por fim, João capítulo 1, versículo 15. Ele vem depois de mim. Referências. Aliás, gente, aqui no versículo 14, as referências são Êxodo capítulo 34, versículo 6, Salmos 25, versículo 10, Salmos 26, versículo 3, Salmos 36, versículo 5, Salmos 57, versículo 3 e 10, e Salmos 85, versículo 10. E por fim, capítulo 1, versículo 15 de João. Ele vem depois de mim. Referências. Versículo 30 do capítulo 1. Mateus, capítulo 3, versículo 11. E Marcos, capítulo 1, versículo 7. E é isso, gente. Referências e comentários de João, capítulo 1. De 1 a 16. E agora vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional diz assim: estas palavras nos dizem que existe uma plenitude em Cristo. Há uma plenitude de deidade essencial, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Há uma plenitude de perfeita humanidade, pois nele, corporalmente, Deus foi revelado. Há uma plenitude de eficiente expiação em seu sangue, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Há uma plenitude de retidão justificada em sua vida, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma plenitude de prevalência divina em seu pleito, pois pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Há uma plenitude de vitória em sua morte, pois por meio da sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Há uma plenitude de eficácia em sua ressurreição da morte, pois por ela nos regenerou para uma viva esperança. Há uma plenitude de triunfo em sua ascensão, pois quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Há uma plenitude de bênçãos de todos os tipos e formas, uma plenitude de graça para perdoar, de graça para regenerar, de graça para santificar, de graça para preservar e de graça para aperfeiçoar.
Há uma plenitude o tempo todo, uma plenitude de conforto na aflição, uma plenitude de orientação na prosperidade, uma plenitude em todos os atributos divinos de sabedoria, de poder, de amor, uma plenitude impossível de enumerar, muito menos explorar, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ah, que plenitude tem que ser essa que recebe tudo? Plenitude, na verdade, deve haver quando o rio está sempre fluindo, e assim a fonte brota tão livre, rica e abundante como nunca. Venha, cristão, e pegue todo o suprimento que precisar. Peça bastante e deverá receber em abundância, pois essa plenitude é inesgotável e é guardada onde todos os necessitados podem alcançar em Jesus, Emanuel, Deus conosco. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 76. Deus o vencedor. Hino de Sião. Referências: Salmo 3, Salmo 2 e Salmo 4, no qual se louva o poder de Deus que vence os inimigos. Jerusalém recebe elogios por ser o lugar onde Deus mora e de onde reina. Primeiro, Deus derrotou os seus inimigos, versículos de 1 a 3. Segundo, louvor ao Deus vencedor, que julga toda a humanidade, versículos 4 a 9. Terceiro, convite à adoração, versículos 10 a 12. E os salmos iniciam assim. Salmo de Asaf, canção ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Deus é bem conhecido em Judá, e seu nome é famoso em Jerusalém. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali, Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus, e como foste grandioso quando voltaste das montanhas, onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. Quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo.
Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram. Que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos. Ele enche de medo os reis da terra. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 76. Salmo 76, título hebraico. Salmo 50, referência. Salmo 76, versículo 1. Judá, Israel, o reino do sul e o reino do norte. Isto é, a nação toda. Salmo 76, versículo 2. Jerusalém. O texto hebraico traz Salém, o nome antigo da cidade. Referências: Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Hebreus capítulo 7, versículos 1 e 2. Monte Sião. Referência: Salmo 2, versículo 6. Salmo 76, versículo 3. Deus quebrou todas as armas dos inimigos. Este versículo se refere a Deus derrotando uma nação inimiga do povo de Israel. Mas a verdade nele contida se aplica ao domínio divino sobre o mundo todo. Referências: Salmo 46, versículos de 9 a 12, e Isaías, capítulo 2, versículo 4. Salmo 76, versículo 9. Fazer justiça, salvar. Deus faz justiça salvando os pobres, os explorados. Referências: Introdução do Salmo 6, versículo 6 e Salmo 9, versículo 18. E por fim, Salmo 76, versículo 10. Aqueles que não morreram vão comemorar as tuas festas. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: O restante das iras tu prenderás ao redor de ti. Como o texto não é claro, as traduções variam. E é isso, gente. Salmos de número 76. Que Deus os abençoe.